Esse daí trabalha de meio período como massagista. Assim que ele voltou para sua casa, ele começou a tomar banho, mas foi uma tatuagem em suas costas que fez ele despertar certas habilidades. Enquanto ele tomava banho, ele descobriu que era um sucessor de um clã chamado Clã das Flores. Foi aí que ele despertou a famosa mão, a mão poderosa. Mas e agora, o que vai acontecer? Se você já gostou dessa abertura, eu vou pedir para você deixar o seu like e comentar aí embaixo, porque essa obra tá muito boa. E calma, vai ter milf sim, meu parceirão, não se preocupa não. Let's go. Nossa, não é por nada não, mas que mãos são essas, hein? Não se preocupa não, moça, é só o meu trabalho. Inclusive, eu acho que você trabalhou muito hoje, mas ela acabou respondendo que ela estava andando muito e os seus pés estavam inchados. Então ele falou que ia fazer uma pequena massagem para poder relaxar e deixar ela perfeitamente bem. E ele continuou fazendo o seu trabalho, massagem ali, massagem aqui, e no final ela falou que gostou muito. Ele é um excelente profissional e falou que voltaria outra hora. Ela falou que voltaria uma outra hora se o nosso protagonista fosse atender ela novamente. Foi aí que apareceu o tiozinho, que é dono da casa de massagem, falando que o nosso protagonista realmente fez um excelente trabalho e agora ele ganhou uma cliente fixa. O tiozinho elogiou ele, falando que ele fez um belo trabalho. E o nosso protagonista também agradeceu, porque ele tá fazendo meio que um trabalho de meio período, enquanto ele tá de férias da universidade. O tiozinho agradeceu e falou que ele é uma boa pessoa. Foi aí que tinha uma pessoa comentando, ele é um excelente profissional, mas o tiozinho falou que ele teve um certo problema. Ele acabou perdendo seus pais muito novo e agora ele tá tendo que cuidar da sua irmã. A sua irmã, que é chamada Lin, e o nosso protagonista é chamada Lu. Depois daquele incidente que ele perdeu os seus pais, ele tá cuidando da casa, tá pagando todas as despesas e também tá cuidando muito bem da sua irmãzinha. Eles estão vivendo perfeitamente bem. Enquanto ele tava ali tomando banho de boa, ele tava pensando na sua vida, porque ele tem outras coisas pra fazer. Meu amigão, esse cara tá bem encrencado. Enquanto ele tava tomando banho, ele tinha uma tatuagem em suas costas. Ele acabou escutando uma voz chamando ele. Ele, opa, como assim? Quem é que tá me chamando? Essa voz estava falando o seguinte: parece que finalmente eu encontrei você, sucessor do clã das Flores. O nosso protagonista ficou um tanto que, opa, como assim? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Parece que o nosso prota meio que entrou ali em um sono, e nesse sono ele estava falando com uma certa pessoa. E essa pessoa, adivinha quem era? Uma criança. E o nosso protagonista Lu ficou ali de boa. Ele ficou, mas o que tá acontecendo? E aquela criança se aproximou dele, ficou falando que finalmente encontrou o sucessor do clã das Flores. Mas o Lu ficou ali meio desconfiado. Ele perguntou: criança, o que você está fazendo aqui? Você se perdeu dos seus pais? Ela falou que não, ela não se perdeu de ninguém. Inclusive ela conseguiu achar a pessoa que ela estava procurando. Lu não estava entendendo, mas o que você está procurando mesmo? Ela tá falando que tá procurando o sucessor do clã das Flores, e ela finalmente achou. E o nosso protagonista ficou ali sem entender, mas por qual motivo você está procurando esse sucessor mesmo? Ela tá falando que tá procurando o sucessor porque ela tem que fazer o seu trabalho, que ela vai auxiliar a partir de agora o sucessor do clã das Flores, ou seja, Lu vai ser agora o novo sucessor, então você vai ter que fazer esse trabalho. Mas só que Lu perguntou: bom, eu acho que essa criança, ela deve estar doida. Bom, eu vou entrar aqui na sua história. Então ele decidiu aceitar e falou que tá tudo bem. E o que vai acontecer agora? A nossa querida criança falou que vai entrar dentro do Lu. Simples assim. Depois que ela falou isso, o Lu ficou sem entender. Mas como você vai fazer isso? Ela falou que o Lu não precisa se preocupar, porque ela vai fazer tudo agora. Ela acabou se transformando em um livro. Esse daí é o livro do clã, do sucessor das Flores. E o nosso protagonista ficou ali um pouco surpreso. Mas como assim? Literalmente ela acabou entrando dentro dele. E o nosso protagonista ficou ali um tanto que surpreso. O que tá acontecendo? Essa coisa tal, ele começou a sentir uma certa energia subindo no seu corpo. Foi aí que Lu acabou despertando, enquanto a sua irmã ficava ali chamando ele. Lu, por favor, Lu, acorda, Lu. Por favor, Lu, acorda. Enquanto ele estava ali abrindo seus olhos lentamente, ele falou: irmã, mas o que você está fazendo aqui mesmo? A sua irmã estava super preocupada. Vocês não têm ideia. Ela começou a chorar porque ele finalmente abriu seus olhos.
Ela estava explicando que ele estava no banheiro desmaiado. Ela ficou esperando ele acordar enquanto ficava do seu lado tentando acordar ele. Depois que ele finalmente acordou, a sua irmã ficou muito feliz e mandou ele inclusive vestir a sua roupa, porque o malucão estava sem nada. Enquanto isso ele estava pensando, tudo o que aconteceu foi um sonho? Ele falou que realmente deve ter sonhado, já que ele estava muito preocupado com várias coisas. Ele falou que tinha que descansar para poder pelo menos, dar uma relaxada. Mas é que tá a reviravolta da história. Lu, ele estava olhando para sua irmã e ele percebeu que não estava normal não. Ele sentiu um certo raio ali perto dele. Foi aí que ele pôde perceber uma certa porcentagem em cima da cabeça da sua irmã. Sim, essa porcentagem é muito importante. Foi aí que apareceu aquela criança e falou que essa porcentagem estava indicando o quanto a sua irmã gosta dele. Ou seja, a sua irmã gosta dele 100%. O nosso protagonista pensou que tudo aquilo que aconteceu foi um sonho, mas ele ficou ali bem assustado quando ele viu a criança do seu lado. A sua irmã perguntou se ele estava bem. Ele falou que estava perfeitamente bem, ele só se assustou um pouquinho. Foi aí que Lu falou, ei, a minha irmã pode ver você? Ela falou para ele não se preocupar, porque só o nosso protagonista pode ver ela, ou seja, a mina é completamente invisível aos outros olhos. E o nosso protagonista ficou falando com ela a respeito desse clã das flores, o que eu tenho que fazer mesmo agora, hein? Foi aí que ela foi explicando e blá 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 e entrou dentro do nosso prota novamente. Depois de explicar se ele se envolver com alguma pessoa até ele terminar o seu cultivo dos clãs das flores, ele pode meio que ir de Vasco, bem perigoso. Depois disso, a sua irmã mandou ele vestir as suas roupas. E o nosso protagonista ficou um tanto que envergonhado, porque ele estava sem nada e a sua irmã ajudou ele completamente naquela situação enquanto ele estava no banheiro. É uma situação um tanto que complicada. E agora a gente voltou para o salão de massagem. O nosso protagonista estava pensando na sua vida. Tudo o que aconteceu, aquela situação com a sua irmã, foi aí que a criança falou para ele não se preocupar, porque agora ele tem que pensar em outras coisas. Inclusive, Lu estava pensando que a sua irmã meio que gosta dele, entendeu? Mas a criança falou que não, é só um afeto entre irmãos, entendeu? Lu ainda não estava confiando completamente nesse poder, ele pensou que era mentira. Foi aí que chegou a primeira cobaia. Era uma grande moça e o seu coração estava ali em 50%. Ela chegou na casa de massagem e o tiozinho já perguntou o que ela queria. Ela falou que estava querendo o melhor massagista da casa. E o tiozinho, não se preocupa, eu vou mandar a nossa fera Lu. Lu, chega aqui. Assim que o tiozinho chamou Lu, ela ficou ali de boa sentada na cadeira. Mas ela ficou falando, ei tiozinho, por acaso você está brincando com a minha cara? Uma pessoa jovem como ele é o seu melhor massagista? Ei, eu acho melhor você não estar brincando mesmo, viu? Mas o tiozinho falou que não, esse daqui é o nosso melhor massagista, não importa a idade, o cara é realmente uma boa fera, viu? E ela ficou ali, bom, já que você realmente acha que ele é bom, mas primeiramente eu vou te falar, eu tô fazendo uma live e nessa live tem muitas pessoas assistindo. Se ele não for um bom massagista, a sua querida imagem da casa de massagem vai pros ares, viu? Foi aí que todo mundo ficou comentando que o cara não pode fazer uma boa massagem só porque ele é jovem, e ela tava filmando tudo aquilo. E ela falou também que vai postar nas suas redes sociais. O nosso protagonista falou que ela tá sendo muito arrogante. Foi aí que a criança falou para ele o seguinte, que tal você utilizar o seu poder de cultivador das flores? Mas o nosso prota perguntou, bom, como é que eu posso fazer isso mesmo? Você não precisa se preocupar, você só tem que canalizar a sua energia em sua mão, e assim que você tocar nela, a magia vai ser feita. Então Lu não pensou duas vezes, mas antes disso, ele tinha que acabar de limpar os seus pés no processo. E assim que ele foi limpando os seus pés, ela foi olhando para ele e ela perguntou, é só isso que você vai fazer, criança? E o nosso protagonista ficou olhando para ela, eu não queria ter que utilizar esse poder, mas ela tá sendo muito arrogante, então eu vou utilizar. Assim que ele canalizou a sua energia, o seu coração começou a bater rapidamente e a sua mão começou a passar um tipo de raios. E ele, opa, parece que finalmente tá funcionando esse poder. E assim que ele tocou naquela moça, começou a sair um monte de partículas ao ar e ela ficou ali um pouco se tremendo no meio do processo.
O protagonista perguntou se ela estava bem. Ela falou que estava perfeitamente bem, mas parece que essa energia pelo seu corpo estava deixando ela muito confortável. Foi aí que ela ficou um pouco corada. Ela ficou, nossa, a mão dele é muito boa, é tão suave, eu tô sentindo uma certa coisa aqui. Ela foi ficando cada vez mais confortável. Foi aí que ela ficou um tanto confortável que ficou muito relaxada. E o protagonista perguntou: "E aí, você tá se sentindo bem?" Ela falou que estava se sentindo perfeitamente bem. E o tempo foi passando, e aquela energia foi subindo cada vez mais. Estava em 50%, já chegou em 90% e no final chegou em 100%. Ela ficou ali completamente caidinha pelo nosso protagonista. Ela acabou deixando seu telefone cair, porque ela simplesmente parecia que estava nas nuvens. Depois desse excelente trabalho, o nosso protagonista acabou conquistando mais uma cliente. E o tiozinho ficou de boca aberta. "Você faz um excelente trabalho mesmo, viu, Lu?" E o protagonista falou para ele não se preocupar. Sua guardiã perguntou por que ele não aceitou o número daquela moça. Foi aí que o Lu falou que ele não pode aceitar qualquer tipo de pessoa. Ele não tá assim simplesmente procurando pessoas aleatórias, entendeu? Foi aí que sua guardiã percebeu a sua atitude e falou que estava do seu lado e vai ajudar ele na sua grande procura. Ela botou no seu caderno algumas características a respeito dela e botou ali para procurar. E assim que ela botou para procurar, apareceu várias pretendentes para o nosso Lu. E o Lu ficou olhando para ela e ela mostrou a sua lista para o Lu. E o Lu averigou uma, averigou duas e ela foi selecionando algumas pessoas que fossem aptas para poder se relacionar com o Lu. Ela foi mostrando as suas candidatas para o Lu, mas o Lu não gostou e ela também falou que não pode ser qualquer tipo de pessoa. Tem que ser uma pessoa bem escolhida. E o Lu deixou isso bem claro. E o Lu ficou perguntando pra ela: "Bom, você tá realmente muito empenhada nisso, né?" Ela falou que tava. Foi aí que ela selecionou uma certa pessoa. E o Lu conheceu ela. E o Lu falou que não pode ser essa pessoa. Mas por qual motivo? E essa pessoa estava a 100 metros dele nesse exato momento. E o Lu perguntou: "Oxi, como assim 100 metros?" Sim, aquela pessoa estava passando do seu lado naquele momento. Foi aí que o Lu ficou: "Ei, como assim ela tá passando por aqui?" Aquela moça olhou para o lado e não viu ninguém, porque o Lu e a sua guardiã se esconderam. A guardiã perguntou por que eles estão escondidos. Bom, aconteceu um certo incidente com o Lu e essa pessoa. O Lu estava correndo para poder chegar no seu trabalho, mas ele acabou esbarrando nessa moça. Essa moça aí, ela é presidente da união da escola. E depois desse pequeno incidente, o Lu ficou um tanto que constrangido ao seu respeito. Foi um grande incidente. O Lu acabou tocando em uma certa parte, muito desconfortável, se vocês sabem muito bem. Depois daquele dia, ela fica procurando o Lu incansavelmente para poder punir ele. Então o Lu tá fugindo dela faz bastante tempo. Então ele mandou escolher outra pessoa. Não pode ser essa daí. Depois disso, o Lu voltou para sua casa e ele pôde perceber que na sua porta tinha sangue. E ele ficou preocupado. E ele perguntou para a Lin se ela estava bem. Parece que o Lu tá tendo sérios problemas, ele tá devendo muito, porque a sua família deixou uma grande dívida para ele, e ele tá se esforçando ao máximo para poder pagar essa dívida também. Mas ele falou que não pode ficar assim. Foi aí que ele resolveu pesquisar no Google como ganhar dinheiro fácil. Assim que ele pesquisou no Google como ganhar dinheiro fácil, ele acabou recebendo uma mensagem logo na sequência. E essa mensagem fazia parte de um certo serviço de acompanhante. Ele iria simplesmente acompanhar algumas pessoas e iria ganhar muito. Mas ele tá pensando se realmente é uma boa ideia fazer esse serviço ou não. Ele ficou ali pensando, ele pensou muito, viu? Pra vocês terem ideia. Mas foi aí que seu guardião falou que vai ser uma boa ele fazer esse serviço, porque ele pode utilizar o seu poder a seu favor, trabalhando também. Ele decidiu aceitar esse trabalho, já que ele só vai acompanhar as pessoas. Confia. E é assim que ele chegou no tal local que vai fornecer esse tipo de trabalho para o Lu, ele ficou ali pensando: bom, eu só vou ganhar o dinheiro e depois vou dar o fora. Simples e fácil.
Assim que ele chegou no local, ele foi logo diretamente falar com o responsável, enquanto aquele carequinha levava o nosso protagonista para tal sala. Ele ficou olhando para os cantos, viu que simplesmente tinha várias pessoas servindo e algumas pessoas estavam até chamando a sua atenção naquele momento. Assim que ele chegou na sala da chefe, o cara ficou ali batendo e falou que a chefe tinha um convidado. E assim que ele chegou, ele ficou maravilhado com a sua chefe. A sua chefe era um tanto que bonita, aos meus olhos também, 10/10. Mas ela perguntou para o Lu: bom, você quer trabalhar aqui como acompanhante? Ok, ele falou que sim. Você é bonito, você tem um pouco de estilo, mas tem um problema, você é muito tímido. Então timidez como acompanhante não vai dar muito bem. Eu acho melhor você voltar e procurar outro tipo de trabalho. Então o Lu naquele momento foi dispensado, já que ele não tinha certas características para continuar trabalhando. Depois que ele recebeu essa notícia, ele ficou um tanto que triste. Ele resolveu dar o fora dali. Mas foi aí que aconteceu um certo problema. Tinha uma mulher muito chateada, porque ela é difícil de se lidar. Porque ninguém, consegue lidar com ela por causa do seu temperamento. Ela falou que estava tendo muito dinheiro, então porque eles não conseguem fazer um bom atendimento. Ela jogou dinheiro na cara daquele homem e falou: traga alguém que preste, pelo amor de Deus. Foi aí que o camarada foi falar com a chefe. Ei chefe, parece que aquela moça tá causando problema novamente. Aquela cliente, ela não gosta de nenhum tipo de atendimento. Ela fica muito insatisfeita. Foi aí que ela resolveu chamar o Leon. Mas só que o Leon já estava ocupado e chamou outra pessoa para poder deixar ela confortável, mas ela falou que não estava nem um pouco afim disso não. Na hora que ela ia dar uma bofetada na cara daquele cara, na verdade ela deu uma bofetada. Foi aí que o nosso prota segurou a sua mão e falou o seguinte: você não pode fazer isso, moça, você pode se machucar no meio do processo, então por favor, evite violência. Depois que o protagonista chegou, todo mundo ficou falando: ei, por que você está fazendo isso? Ela é uma cliente muito importante. Mas aquela moça, ela não ficou irritada. Para falar a verdade, ela ficou confortável, já que o nosso protagonista estava utilizando o seu poder para deixar ela confortável. A chefe ficou ali simplesmente: oxe, ele está controlando ela? Como assim? Ela ficou ali maravilhada e perguntou se o nosso protagonista trabalhava. E ele falou que não. Foi aí que a chefe chegou e interviu, falando o seguinte: bom, ele é o nosso novo contratado. Meus parabéns, você pode acompanhar ela essa noite. Foi aí que o nosso protagonista ganhou a vaga. Enquanto isso, o Leon, que é o número 1 desse local que faz acompanhamento, recebeu uma certa mensagem. Ele estava ali confiante que todo mundo ia pedir para ele voltar para cuidar daquele cliente problemático. Mas só que não, o cara avisou que aquele cliente já está sendo cuidado, outra pessoa está fazendo. E ele ficou bem chateado mesmo. Assim que ele desligou aquela ligação, ele ficou falando: quem é que ousa roubar os meus clientes? Isso não vai ficar assim não. Mas a chefe ficou feliz, porque constantemente ela dependia muito do Léo para poder fazer essa cliente ficar mais calma. Mas agora apareceu outra pessoa que pode fazer o mesmo trabalho que o Léo. Inclusive, ela ficou ali muito feliz. Enquanto isso, nosso protagonista foi fazendo o seu trabalho. Depois que ele finalizou aquela cliente, ela foi fechar um contrato com ele. Ela falou que estava muito ansiosa para poder trabalhar com ele também. Então eles acabou assinando um certo contrato. E nesse contrato você tem que ler todas as letras minúsculas. Então a partir de agora você pode voltar amanhã para poder trabalhar. E assim ela ficou ali muito feliz porque ela conseguiu um novo empregado e o nosso protagonista conseguiu o dinheiro que ele estava tanto precisando. Mas ainda não é suficiente para poder pagar sua dívida e também fazer outras coisas. Ele vai precisar de muito mais. Enquanto ele pensava na sua vida, como ele vai pagar essa dívida, ele ficou deitado em sua cama pensando: eu vou ter que trabalhar muito mesmo. Foi aí que no dia seguinte ele voltou para trabalhar. E assim que chegou a noite, os clientes foram chegando. Esse daí é o Leon, aquele cara, número 1 em acompanhamento que faz parte do local. E assim que ele chegou, Leon perguntou quem foi o novo contratado. Inclusive Leon falou que ele não ficou chateado. Ele perguntou quem seria o novo novato. E o cara acabou apontando: aquele dali é o novo novato. Leon falou que ele fez um bom trabalho, tapando seu buraco. E assim que Leon falou que também tinha que dar uma recompensa para ele, ou seja, vingança. Apareceu uma silhueta de alguém aparecendo.
E adivinha quem era? Essa daí era Tiama. Pra falar a verdade, essa daí é Destruidoras de Novato. E todo mundo ficou ali meio que confuso, porque ninguém queria atender ela, porque ela é um tanto que desagradável. Aquela mulher que todo mundo detesta. E ela acabou avistando Lu, o nosso novo novato, e ela falou que desejava passar uma noite com ele. E assim que o nosso protagonista começou a acompanhar ela falou que queria ir para outro local, mais reservado. Mas só que Lu falou que ele não faz esse tipo de acompanhamento, e ela ficou bem chateada. Por acaso você está recusando o meu convite? E ele falou que não, para evitar confusões futuras. Ele falou que iria acompanhar ela no meio do processo. Então eles foram para um certo local, mais reservado. E o Lu ficou ali pensando: bom, eu comecei a trabalhar, mas não foi para fazer esse tipo de coisa não. Era simplesmente para poder acompanhar. Foi aí que sua guardiã falou para ele não fazer nada, porque se ele fizer alguma coisa, o seu coração pode explodir. Porque ele não conseguiu chegar em um certo nível de cultivo ainda. Então ele tem que se manter intacto. E aí o malucão começou a ficar preocupado, porque sua guardiã não falou isso antes. E ele estava preparado, viu, para fazer o ato, só para vocês terem ideia. E assim que ela ficou completamente pronta, ela falou: bom, você não vai tomar banho não? Ele falou que não. Para falar a verdade, ele tinha que pensar em alguma coisa. Então ele falou: então que tal a gente encerrar a noite e fazer uma massagem? E a sua guardiã falou que foi uma boa ideia também. Então os dois foram nesse plano. O nosso protagonista mandou ela deitar na cama e falou que vai fazer uma massagem para ela poder relaxar. Mas ela falou: tem certeza que você vai conseguir fazer isso? Você não quer fazer mais nada? Ele falou que não, só uma massagem vai deixar ela super relaxada. Então ela acabou concordando. Mas se ele não deixar ela relaxada, vai ter graves consequências. E o nosso protagonista decidiu ali iniciar o seu tratamento. Foi aí que ele começou a demonstrar as suas grandes habilidades como massagista. Ela sentiu uma grande diferença. Ela sentiu como se estivesse nas nuvens. E depois disso, ela ficou cada vez mais fazendo aquelas caretas, vocês sabem muito bem. E por final, ela ficou ali aumentando cada vez mais o seu carisma. Chegou em 80, chegou em 90 e por final chegou em 100. E ela falou que o nosso protagonista era muito bom fazendo massagem. E por final, ele finalizou ela e ela ficou deitada na sua cama, descansando. E agora ele deu fora dali, porque só tinha isso para fazer. E no dia seguinte, ele estava na sua universidade. Tinha que trabalhar e tinha que ir para a escola também. Mas enquanto isso, tinha dois colegas ali tentando chamar uma mina para sair. Mas ela falou que não queria. Ela estava muito ocupada. Ela falou que tinha uma grande garrafa. E o cara falou: bom, pode trazer a garrafa, vamos dar uma volta no nosso carrão aqui. E o maluco ficou insistindo, ficou chamando ela cada vez mais. Então ela acabou aceitando. Já que você quer que eu carregue a minha garrafa, ela botou a garrafa bem grandona em cima do carro. E o cara ficou ali: meu carro, o que você fez? Ela falou: toma aí a sua garrafa, e deu fora. E os caras ficou muito irritado. Foi aí que apareceu um monte de cara do seu lado. Ela acabou perguntando: e aí? Vai querer encarar? Por final, aqueles camaradas levou uma bela de uma surra. Essa mina daí é a presidente e ela está procurando o nosso protagonista Lu. Ela falou que ele tem que pagar pela indecência que ele acabou cometendo naquele pequeno incidente. Na sala da União tinha uma pessoa que estava chegando lá e era o Lu. Mas só que o Lu perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Enquanto Lu estava em sua sala de aula, a professora chamou ele e falou para ele ir na sala da presidente deixar uma certa lista. É uma lista importante. E o Lu tá pensando que isso foi uma armadilha montada para poder pegar ele, entendeu? Ele deu uma verificada pelo vidro para ver se tinha alguém dentro da sala e não tinha ninguém. Então ele pensou: tô salvo. Ele pegou o papel, deixou em cima da mesa e falou: vou dar o fora daqui antes que ela apareça. Mas foi nesse desleixo que ele cometeu. Ele ficou ali pensando na sua vida. Assim que ele tentou sair, ele foi empatado, porque a presidente estava voltando. E ele: opa, problema, e agora? O que eu vou fazer? Ele ficou todo agoniado. Não tinha muito local para ele se esconder. Ele avistou uma porta e resolveu entrar nela. É assim que ele entrou, ele ficou
abismado, porque era uma sala muito grande e muito chique, inclusive. Ele ficou olhando tudo que estava em cima da mesa, ele viu um certo caderno. É um caderno de regras que a presidente segue. Muita regra mesmo, viu? Ele ficou até assustado. Ela deve ser louca para seguir essas regras tudinha aí. Foi aí que a presidente voltou e estava entrando naquela sala também. Assim que ela entrou naquela sala, ele resolveu se esconder, mas adivinha onde? No guarda-roupa que tinha nessa sala. Ela acabou avistando o seu caderno de regra que estava no chão e ela perguntou: bom, será que eu deixei cair? Assim que ela pegou o seu caderno, ela foi ler o caderno novamente. É uma pessoa bem disciplinada. E o protagonista ficou ali perguntando: você vai ficar lendo esse caderno mesmo o dia todo? No momento ela falou que estava muito suada, então ela resolveu trocar de roupa. Mas primeiramente ela tinha que trancar a porta, né? Vai que aparece alguém. Mas o principal suspeito está no guarda-roupa. Ela começou a fazer o seu pequeno rato. Enquanto isso, Lu ficou assistindo lá do guarda-roupa. E ele ficou: não, por favor, não faz isso não. Eu não quero fazer isso. Ela começou tirando tudo lentamente. Enquanto ele estava dentro do guarda-roupa, ela acabou abrindo a porta e tapou o nosso prota. Depois ela abriu a outra porta e tapou ele novamente. E ele ficou naquele vai e vem, vai para um lado e vai para o outro. Ele pensou que já tinha acabado, mas ela falou que não, queria pegar outra blusa. Foi aí que ela abriu a porta de vez, não deu tempo dele se esconder. Foi aí que ele estava segurando a blusa na mão. E ela: ei, mas o que você está fazendo aí mesmo, hein? Primeiramente aquele choque, ela ficou sem reação, mas logo na sequência ela começou a gritar. Mas o protagonista tapou a sua boca e mandou ela não ficar gritando, já que ele não fez isso de propósito. Ela acabou escorregando e levou o nosso protagonista junto. Os dois caíram no chão. Ela ficou olhando para ele e ele ficou olhando para ela. Ela tentou empurrar ele para longe para tentar escapar, mas o protagonista falou que não fez nada. Ela conseguiu escapar e começou a gritar novamente, mas logo na sequência ela tentou chegar até a porta, mas ela não poderia sair. Mas você sabe muito bem, porque ela estava sem nada. Então o protagonista chegou novamente, empurrou ela e falou o seguinte: olha, por favor, fique calma, eu não fiz isso de propósito, eu só vim entregar um papel. Inconscientemente, ele utilizou a sua habilidade e ela ficou ali confortavelmente. Ela foi ficando mais calma, ela se acalmou tanto que perdeu até as forças que estava guardando para tentar bater no Lu. E assim que ela se acalmou, o Lu percebeu que ela estava agindo muito estranho. Então ele perguntou para sua guardiã o que foi que aconteceu. Ela respondeu que ele está utilizando a sua energia agora e pode soltar ela. Ela já se acalmou muito. E assim que ele ficou ali falando com a sua guardiã, bom, ele não fez isso de propósito e a sua guardiã entende muito bem. Então o nosso protagonista falou o seguinte: olha, eu vou soltar você, então por favor, não grita. Ele continuou utilizando a sua habilidade só por via das dúvidas. Ela ficou ali mais confortável e ficou nas nuvens. Depois disso, ele soltou ela, depois que ela ficou tão confortavelmente que quase que dormiu. Então nosso protagonista percebeu que tinha alguém batendo na porta. Foi aí que a presidente respondeu: não, tá tudo bem, pode voltar ao seu trabalho. Então o prota perguntou: por que você me ajudou? Ela falou que não ajudou o nosso prota. Ela não poderia simplesmente deixar que ninguém visse ela nesse estado. E ele entendeu perfeitamente bem. E ele pediu desculpa, já que viu ela naquele estado. Bom, a partir de agora, você entendeu, né? Você vai ter que pagar. Mas ele falou que não poderia simplesmente fazer outra coisa, entendeu? Então ele perguntou o que poderia ser feito para minimizar a sua culpa. Ela falou que você vai ter que entrar para o meu clube, ou seja, fazer parte da união da presidente. Foi assim que ela conseguiu um novo membro, ou talvez um novo escravo. Todo mundo estava ali comemorando, batendo palma, bem-vindo. Primeiramente, o cara trabalha de noite, ele tinha um dia livre para poder descansar, mas agora nem isso ele tem mais. Finalmente chegou a noite e todo mundo estava ali comentando: ei, será que a destruidora de novato conseguiu destruir aquele novato?
Todo mundo ficou ali falando, bom, vamos tentar minimizar a sua raiva, já que ela deve estar com raiva daquele novato. E todo mundo ali ficou preocupado, eu não quero fazer isso não. Foi aí que ela finalmente apareceu e o cara ficou falando, bom, me desculpa pelo novato e tal. E o Leon ficou feliz, já que o novato tinha se ferrado. Mas pelo contrário, todo mundo estava tentando deixar aquela mulher confortável. Foi aí que a destruidora de novato avistou o nosso prota. Ela chegou perto dele e falou que gostou do seu atendimento. Vai virar sua cliente fixa a partir de agora. Ela estava muito feliz, ou seja, ela só vai querer ser atendida pelo Lu. Foi aí que o Leon ficou com muita raiva e acabou espremendo o copo que estava em sua mão. Ele se machucou um pouquinho. Leon ficou com muita raiva e ele perguntou se ela não poderia ajudar ele em um certo probleminha. Meu parceirão, o Leon tá querendo vingança. Leon tá brabo. E nesse tempo vai, e nesse tempo vem. O nosso protagonista ficou famoso naquele local. Todo mundo ficou falando que o Leon é muito bom, mas só que o Lu, você sabe, ele tem as manhas. E assim que o Lu chegou para fazer o seu atendimento, todo mundo ficou ali fazendo fila. A primeira foi atendida e o prota, pode deixar, moça. Ele foi fazendo o seu trabalho com as suas mãos divinas. Ele acabou deixando ela tão confortável que ela já estava chegando no 100% ali, viu? Depois disso, todo mundo ficou reclamando porque você foi primeira, sua egoísta, era a minha vez. E assim todo mundo ficou com inveja, porque o Lu tá fazendo sucesso. Umas pessoas foi conversar com o Leon, falando a respeito do protagonista, falando que ele tá fazendo sucesso, tá roubando todos os clientes do Leon, e o Leon foi ficando irritado. Ele falou que não pode ficar assim, ele tem que dar um jeito. Foi aí que ele pediu a sua acompanhante favorita, que não troca o Leon por nada, pediu a sua ajuda e também foi falar com o seu camarada para armar um certo plano. E todo mundo ficou surpreso, porque essa sua companheira, ela nunca trocou o Leon em todos os seus anos que frequenta esse local. E ela decidiu ali pela primeira vez acompanhar o Lu, mas só que o Lu tratou ela muito com respeito, entendeu? E ela não gostou nem um pouco, falou que ele não serve para isso, ele tá completamente errado, ela prefere o Leon 1000 vezes. Ela foi descontando essa raiva no Lu, mas só que o Lu falou o seguinte, já que você não tá gostando, por que você não volta para o Leon? E ela, bom, se você me tratar bem, se você fizer um excelente trabalho, eu posso pagar até 100 mil para você agora mesmo. Depois que o protagonista escutou tais sabedorias saindo da sua boca, ele não recusou, ele acabou aceitando o seu convite. E eles acabou indo para outro local. E vocês já sabem qual é esse local, sim. Enquanto isso, o Leon estava fazendo uma ligação. Mas só que essa ligação não era para uma pessoa normal, não. Era para um agiota. E esse agiota era o marido daquela loirinha. E ele fez uma certa ligação, falando o seguinte, olha, parece que a sua esposa está saindo com outro cara. Depois que o agiota escutou tais palavras, ele ficou ali. Ei, tá maluco, cara? Você não tem medo não de perder a sua vida? Ele ficou com tanta raiva que ficou ali gritando que vai pegar a pessoa que está fazendo essa brincadeira. E o Leon ficou rindo, porque o nosso prota é que vai se ferrar no meio do processo. Assim que eles chegaram naquele local, o Lu falou o seguinte, que ele não faz esse tipo de trabalho. Mas isso não importa, porque você só vai fazer uma massagem. Eu sei que você consegue fazer pelo menos isso. Ela ficou lembrando do Leon, que tem que fazer a sua pequena vingança também. Inclusive, essa bebida tá batizada, mas só que a loirinha não sabe. Foi assim que ela tomou a bebida e deitou ali e ficou mandando o nosso prota fazer o seu trabalho. Ele falou que iria fazer o trabalho, mas antes de tocar nela, ela ficou agindo muito estranha. E ela ficou ali se contorcendo de um lado, se contorcendo pro outro lado. Lu perguntou para sua guardiã, ei, foi você que fez isso? Ela falou que não, ela não fez nada e nem o Lu, porque ela tá intoxicada. Parece que aquela bebida foi meio que batizada, mas só que o Lu não estava sentindo nada, porque ele é um cultivador das flores, e meio que qualquer tipo de toxina que entra no seu corpo, ele acaba meio que eliminando, então ele fica perfeitamente bem.
E ele ficou falando que esse clã das flores até que serve para alguma coisa. E assim que ele chegou na loirinha, ele acabou tocando nela e eliminou aquela toxina que estava no seu corpo. E por final, ele salvou a vida dela. Foi aí que uns caras estavam batendo na porta. E o Prota acabou reconhecendo aquela voz e aquela pessoa. Sim, era aquele agiota que estava batendo na sua porta, que ele tá devendo dinheiro. Mas e agora o que ele vai fazer? Ele ficou falando que o quarto tá ocupado, mas o cara decidiu arrombar a porta se ele não abrir. Foi aí que o Prota ficou pensando, ele chegou até a varanda, mas a sua guardiã falou que era muito perigoso, já que era muito alto. Então ele pensou em utilizar suas habilidades de cultivador. Foi aí que ele utilizou a partícula do ar. Bom, vocês sabem que a partícula do ar tem algumas partículas que tem água. Ele fez um tipo de uma ponte, ele pegou a sua roupa e acabou utilizando como rapel. Ele acabou congelando em outro local que estava lá embaixo. E adivinha de quem era esse carro? Sim, era o carro do Leon. E o Leon ficou perguntando: pô, o que é isso mesmo que tá pregado no carro? Foi aí que apareceu o Prota voando em pleno ar e deu uma bicuda na cara do Leon. E o Leon, mas o que tá acontecendo? De onde é que esse cara apareceu? O protagonista viu aquela cena e saiu daquele local. Deixou o Leon sozinho. Foi aí que apareceu os agiota e pegou o telefone. E o agiota ficou falando: foi você que fez aquela ligação? Ele falou que não, foi outra pessoa que estava lá dentro. Foi aí que o Leon acabou meio que se ferrando no meio do processo. Sim, ele acabou recebendo um corte na sua cara. Foi aí que a gente voltou para a universidade. O presidente estava falando que eles fizeram um bom trabalho. Mas ela perguntou: cadê o Lu? Eu não vi ele hoje. E a pessoa falou que o Lu saiu. Ele estava meio que ocupado. Ela ficou falando também que está tratando ele muito bem, apesar de tudo aquilo que aconteceu. Vocês sabem muito bem, ele ainda está negligenciando a sua presidente. Ela está falando que vai ter que dar um jeito nele. Vocês sabem também, ela tá meio que necessitada de atenção do nosso protagonista. E assim o nosso prota voltou para a sua chefe. Ele estava falando o seguinte, que ele queria se demitir, porque ele já conseguiu o dinheiro que ele queria para pagar o agiota. Ele não quer mais trabalhar nisso. Ele decidiu que tá na hora de parar. Mas a sua chefe falou que simplesmente não pode deixar ele sair assim, já que é um contrato e você não leu as letras miúdas. Meu parceirão, você não pode cancelar o contrato assim, porque se você cancelar o contrato, você vai ter que pagar uma multa de 3 milhões em dinheiro. Ele vai ter que continuar trabalhando para ela por 3 anos. Mas ela também tá falando que não pode simplesmente perder uma joia rara como o nosso prota. Você vai ter que continuar trabalhando, a não ser que você queira pagar essa multa de 3 milhões. Foi aí que ele decidiu voltar ao trabalho. Mas ela falou o seguinte: Lu, calma aí. Eu tô escutando alguns rumores que você é um bom massagista. Então, que tal você fazer uma massagem aqui? E o nosso prota, como ele queria ficar bem na fita, ele resolveu fazer uma massagem em sua chefe. Ele pôde perceber que ela estava muito tensa mesmo, viu? Assim que ele tocou na sua chefe, ele pensou que ia conquistar ela, tá ligado? Ia fazer ela se comportar e obedecer ele, mas o seu coração ficou em 100%. Pelo longo e bom tempo. Ela estava muito preocupada, mas não era com o nosso prota, mas sim com outra coisa. E no meio daquele processo, ela perguntou se não poderia ajudar ela em um certo negócio. E o prota falou que poderia sim ajudar ela. E adivinha, a presidente foi curtir no mesmo local que o nosso protagonista estava trabalhando. Mas foi aí que o seu mordomo falou o seguinte: jovem senhorita, esse local não é o local que você pensa. Assim que ela escutou como era esse local, ela falou que estava na hora de procurar outro local mais civilizado, se vocês entendem. Assim que ela entrou dentro do seu carro, ela acabou avistando o Lu. E ela: opa, o que o Lu está fazendo aqui? Por acaso o Lu está trabalhando nesse local? Ela ficou tão curiosa que resolveu sair do carro e acabou chamando o Lu. Mas só que ela não conseguiu chamar sua atenção. Ela mandou seu motorista puxar qualquer tipo de informação do Lu a seu respeito. E no meio do processo, Lu perguntou para sua chefe para onde é que eles estão indo.
Ela falou que ele tá indo para um local muito especial para ela. Eles acabou chegando em um hospital mental, ou seja, um hospital que interna as pessoas. E assim que chegou no local, Lu perguntou: "O que a gente veio fazer aqui?" E ela falou o seguinte: "Bom, a minha irmã, ela tá com sérios problemas e eu queria que você fizesse uma massagem nela. Se o Lu fizer a massagem nela, ela vai poder ficar relaxada e vai conseguir dormir, porque a sua irmã não estava conseguindo dormir." Foi aí que a enfermeira falou que a sua irmã não estava muito bem não, ela ainda estava no péssimo estado desde quando ela chegou. A enfermeira explicou que a sua condição é muito delicada e o protagonista falou que ele não pode ajudar muito não, mas a sua irmã só estava pedindo para ele fazer uma massagem e botar ela para dormir. Ela estava pedindo do fundo do seu coração. Ela: por favor, Lu, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda." E o protagonista falou que vai fazer aquela massagem, meu parceiro, que vai botar ela para dormir. Foi aí que a sua irmã chegou e perguntou se ela estava bem. A sua irmã ficou ali olhando para ela, não falou muita coisa e o protagonista foi entrando. E a sua irmã ficou assim meio atordoada, ela começou a falar umas coisas bem estranhas e ficou ali gritando. E no meio do processo, a sua irmã abraçou ela e falou que estava tudo bem. Mas só que a sua irmã acabou mordendo a chefe. A chefe falou que estava tudo bem, mas o protagonista ficou muito preocupado e saiu correndo para tentar impedir tal ato. Assim que ele chegou perto da irmã dela, ele tentou utilizar suas mãos. Assim que ele tocou, ele sentiu uma certa energia. Sua guardiã falou que é uma certa energia da Sucubus. E ela: "Sucubus é o nosso inimigo do nosso clã das flores." E o prota: "O quê? Como assim?" E agora a gente cortou para outra cena. O Leon estava pedindo ajuda para uma certa mulher. Mas só que essa mulher é a Sucubus, entendeu? E o Leon estava pedindo ajuda para poder se vingar. Mas só que ela falou que não, ela tá aqui para ajudar o Leon a curar essa ferida que está em seu rosto, essa cicatriz. Depois disso, eu posso cuidar daquele outro probleminha. Para falar a verdade, assim que ela finalizou a cura do Leon, ela não estava querendo machucar o nosso prota não. Ela estava muito curiosa para saber que tipo de pessoa ele é. Então ela falou que estava muito ansiosa para conhecer o protagonista, Lu. Ela ficou ali lambendo seus beiços, muito ansiosa.